Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Gente, eu vim falar de um tema muito específico, né? Que há muitos debates por aí, há muitas pessoas que ensinam de uma forma errônea. E hoje eu vim trazer para vocês a verdadeira, né? O que a Bíblia fala verdadeiramente de Jesus, né? Há muitas pessoas que falam que Jesus não é Deus, que Jesus é só Filho de Deus. E também fala que o Espírito Santo é uma força ativa, né? Mas que não é Deus, mas não é isso que a Bíblia diz. Vamos pela parte 1. Essa live aqui é a parte 1, que eu vou falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não é só Filho de Deus, mas também é Deus, é um só com o Pai, tá? Há muitas pessoas que acham que Jesus e Deus, né, que é Jeová, estão em atrito entre si, mas não, eles são um só, tá? A Trindade, tá? A Bíblia mostra sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? E há muitas pessoas que ensinam erroneamente, achando que sabe, achando que são estudados aí, mas não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Eu vou falar aqui, em João 1, já mostra sobre isso. Lá em João 1, tá bem assim, o verbo encarnado. Quem é o verbo encarnado? Jesus. Jesus, ele é Deus e ele veio encarnado como homem. Mas vamos ver o que João 1 diz. No princípio era o verbo, Jesus. E o verbo estava com Deus, Jeová. E o verbo era Deus, Jesus. Ou seja, aqui fala que o verbo é Deus. Ou seja, o verbo é Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí que fala assim, ó, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ou seja, a Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, entendeu? Aí aqui, no versículo 14, diz assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? Jesus, o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele veio como homem. Ele era Deus encarnado em homem. Então aqui fala, o verbo se fez carne e habitou entre vós. E vimos a sua glória, Jesus, como a glória de um unigênito. Quem que era o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo, que virou primogênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas então, mas ainda eu não creio que Jesus é Deus. Então vamos lá para Filipenses 2. Vamos lá para Filipenses 2, do 3 até o 11. Marca aí, veja aí na Bíblia de vocês. Filipenses 2, do 3 ao 11. Diz bem assim, o tema do contexto todo tem a atitude de Cristo, que nós devemos ser humildes como Cristo, sair de nós mesmos e se encher de Deus e tudo mais, né? Porque Cristo, por mais que ele era Deus, ele se humilhou perante Deus ali e veio como um homem, tá, gente? Ele sentiu as nossas dores, ele passou pelas mesmas aflições que nós passamos, né? Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, tá? Então aqui diz bem assim, ó. Não sejam egoístas, nem tente impressionar ninguém. Sejam humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ou seja, cuide do seu próximo também. Se importe com o seu próximo. Seja humilde, não seja uma pessoa arrogante, soberba, que quer ser melhor do que os outros, que acha que é mais estudado que os outros. Se humilhe, seja humilde, como Cristo. Por mais que Cristo era Deus, ele se humilhou na potente mão de Deus, entendeu? Porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Aqui diz assim, mas é aqui que é a chave do texto. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Beleza, mas não sei se é a chave. Embora sendo Deus, ou seja, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus. Então aqui, né, Filipenses, né, do 5 ao 6, vemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus.
é Deus, gente. Não existe isso. Jesus Cristo não é só o Filho de Deus, ele é Deus, entendeu? Ele encarnou, ele veio como Deus, encarnado como homem, sentindo nossas dores, foi desprezado, mais pra frente eu vou mostrar isso, né? Como que Cristo era, né? Então há muitas pessoas que falam, não, mas João 1 não tá falando disso. E há Bíblias que a gente precisa tomar cuidado, que nem essa Bíblia aqui, ela tá com Deus minúsculo, né? Com Deus minúsculo. Mas a maioria das Bíblias, a maioria delas que eu já pesquisei em internet, em outras Bíblias, tá em Deus maiúsculo, ou seja, é Deus Jesus, entendeu, gente? Então a gente deve tomar muito cuidado, porque o povo vai traduzindo e vai mudando as palavras. A gente não pode mexer na Bíblia do Senhor, porque a Bíblia fala que se vier um anjo ou qualquer outra pessoa ensinar aquilo que é o contrário da Bíblia, pode-se dizer que é maldito, entendeu? Então cuidado, né? Cuidado com as pessoas que trabalham aí para atualizar a Bíblia. Traduza da maneira correta, que a Bíblia mesmo ela é escrita em hebraico e aramaico, tá? Que daí é traduzida em português, para quem não sabe. Eu quero aprender essa língua hebraico e aramaico. Eu creio em nome de Jesus que um dia eu vou aprender essa língua. E aí se traduz em português, mas muitas vezes eles mudam a palavra. Então nós devemos ter uma Bíblia bem antiga para comparar, porque nessa Bíblia aqui, em João 1 tá Deus pequeno, e Deus pequeno quer dizer Deus pagão, né? Mas aqui nas outras Bíblias, em todas as outras Bíblias, tá Deus maiúsculo, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então tome cuidado com a Bíblia que vocês têm, porque há muitas pessoas que estão fazendo Bíblia para si própria aí, atualizando a Bíblia, tirando aquilo que não é para tirar e colocando aquilo que acha que é para colocar. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Recado de Deus da Bíblia aqui, tá? Aquele que tira um N ou um tio da Bíblia vai se ver com Deus. Então a gente não deve nem acrescentar e nem tirar nada, tá? A gente deve falar aquilo que é, tá? Esse negócio de atualizar a Bíblia aí, a gente deve ter muito cuidado, tá? Porque uma palavrinha ao contrário, né? Porque a Bíblia, né, ela é hebraico e aramaico, tá? E é traduzida em português para que a gente entenda. Então, a pessoa que sabe a língua hebraico e aramaico, ela não é enganada. A pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, ela não é enganada. Há muitas pessoas querendo ensinar o evangelho, né, da porta larga, falando que Jesus não é Deus. Tome cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque a Bíblia fala que chegaria dias que as pessoas teriam comichão nos ouvidos, porque não suportarão a sã doutrina de Deus. E a sã doutrina, irmãos, não é cabelo grande, não é roupa até o pé. A sã doutrina de Deus é a Bíblia de Deus, é a boca de Deus, tá? É a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus é comparado como a palavra de Deus, o pão da vida, tá? A luz do mundo. Jesus é Deus. Então aqui, nesse versículo, a gente pode ver que Jesus, o Filho de Deus, é Deus, tá? Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, entendeu? Então Jesus Cristo é Filho de Deus e é Deus também, é um só com o Pai, é Pai e Filho, tá? Deus Pai, Deus Filho, tá? Deus maiúsculo, Deus Todo-Poderoso, só existe um Deus da terra, Deus Jeová, Deus Jafá, Deus Adonai, né? Deus Jirê, Deus Jeová Jirê. Então, tome muito cuidado com isso quando você vai ler a Bíblia e falar do seu achismo, porque a Bíblia é um livro que se discerne espiritualmente. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai ter o entendimento da Bíblia, tá? O Espírito Santo só habita no nosso corpo quando a gente recebe Cristo como único Salvador e confessamos Ele como o único Salvador da nossa vida aí, tá bom? Aí a gente recebe o Consolador de Deus, que é Deus que habita em nós. É Ele que fala, é Ele que nos convence do pecado, do juízo. Mais pra frente eu vou falar na outra live, pra não fazer confusão na mente de vocês, tá? Vamos falar por parte, porque é uma coisa muito complexa, é complicado, há pessoas que não têm o entendimento. Então eu vou fazer por partes pra vocês poderem entenderem. E aí você pode mandar para as pessoas que falam que Jesus não é Deus, né? Que Jesus só é Filho de Deus. Então mande para essas pessoas aí a Bíblia, mostre, anote aí, verifique na sua Bíblia tudo, tá?
porque é a palavra de Deus, tá? E então a gente vemos lá em Filipenses 2 que Jesus é Deus. Mas vamos lá para Isaías 53 do 2 ao 11, vamos lá. O tema do texto é o sofrimento do Messias. Aí aqui fala no 2 assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Jesus não tinha formosura nenhuma para os homens. E olhando nós para ele, não havia boa aparência, ou seja, ele não tinha boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Olha isso. Homem de dores e experimentando nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto. Ou seja, Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, o Deus encarnado em homem, ele era carpinteiro. O pai dele era José, o pai dele era carpinteiro e ele trabalhava de carpinteiro, né? Ele era um homem comum, um homem simples, ele não tinha formosura, ele não tinha aparência de Deus, tá? Mas pra frente é por isso que as pessoas vão rejeitar ele, né? É por isso que Deus escolhe os improváveis, aqueles que não são, os desprezíveis, tá? Deus tem algo muito grande com os que não são, tá? Que são desprezados. É por isso. Porque Deus, ele veio como Deus encarnado e ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele não tinha boa aparência, ele não tinha formosura e ele não tinha aparência de Deus, porque aquele povo naquela época, né, os judeus, né, os fariseus, os doutores da lei, chama como quiser, né, eles achavam que Deus ia vir com uma glória, né, que Deus ia vir com todo aquele resplendor, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou toda a sua glória, né? Deixou toda a sua glória e veio como um homem simples, né? Ele veio como Deus encarnado em homem, tá, gente? Ele não tinha aparência. Aqui, ó, em Isaías 53, do 2 ao 11, Isaías 53, do 2 ao 11, mostra como foi, né? Então aqui fala, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era um carpinteiro. O pai dele era carpinteiro. E mais pra frente, né, lá em João 6, vai falar da multiplicação dos pães. Mas exatamente João 6, 25, mais pra frente, vai falar do povo que foi buscar Cristo por interesse de Cristo dar ali, né, o alimento, e ali Cristo vai começar a falar que ele é o pão da vida, né, e tudo mais, e aquele povo vai falar, mas ele não é filho de José, o carpinteiro? Então o povo não cria que ele era Deus, porque ele não tinha aparência de Deus, ele não tinha glória de Deus, ele se despiu, né, ele saiu da glória dele e veio como um homem simples, humilde, tá, gente? Então há muito por aí que Deus... Enfim, né? Eu não vou nem falar. Então aqui fala aqui, ó. Experimentado nos trabalhos como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ou seja, ninguém dava nada para ele. O povo desprezava ele. O povo não cria que ele era Deus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja... Ele morreu por nós levando todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele não morreu só pelos nossos pecados, mas sim por todas as nossas enfermidades e doenças, né? Ele foi oprimido, ele foi, né, triturado ali naquela cruz, né, pregado por amor a nós. Olha o amor de Deus por nós, né? Ele mandou o seu filho, o unigênito, né, morrer por nós, que depois ele virou primogênito, né? O primeiro, né? Então vamos lá. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, ou seja, por causa da nossa rebeldia. Porque se Cristo não tivesse morrido por nós, nós não poderíamos ter a salvação eterna.
temos a salvação eterna por Cristo. A salvação é pela graça, né? Que é pela fé, mediante a Cristo Jesus, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Tá lá em Efésios 2:8, se eu não me engano, hein, gente? Dá uma olhada lá. Então vamos lá. Aí aqui fala assim, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, que é a rebeldia. O castigo que nos traz a paz, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, né? Através do caminho, né? Ele andou com a cruz, né? Para quem não sabe, a Bíblia fala sobre isso, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, nos seus próprios caminhos. Todos nós andávamos nos seus próprios caminhos, né? Se desviado do caminho de Deus. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós não poderíamos ter a reconciliação com Deus. Temos a reconciliação com Deus por causa de Cristo Jesus. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, tá bom? Ele é o único intercessor de Deus, do homem com Deus, tá bom? Aí aqui fala aqui, ó. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Ou seja, em momento nenhum ele abriu a sua boca, ele murmurou. Pelo contrário, ele foi e obedeceu ao Pai. Então, ele foi... Ele veio como servo de Deus, né? Ele se submeteu à vontade de Deus Pai, né? E isso, é por isso que a Bíblia, lá em Filipenses 2, fala que nós devemos ser como Cristo. Porque ele se humilhou perante a Deus. Por ele ser Deus, ele se humilhou, ele deixou toda a sua glória, o seu resplendor de Deus e veio encarnado como um homem. Então, a gente tem que ser humilde, né? A gente não pode ser mais do que os outros, a gente tem que ter essa humildade, essa mansidão, esse amor de Cristo. Nós que somos cristãos, que aceitamos e recebemos Cristo como um único e salvador, né? Aí aqui fala assim, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do povo, e ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, ou seja, ele foi sepultado junto com os ímpios. E com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele era Deus, ele era justo, e ele morreu por nós, porque nós somos pecadores e merecedores do amor de Deus. Então, há muito aí que Deus tem prazer de colocar as pessoas no inferno. Não, Deus não tem prazer nisso. Foi por isso que Deus veio aqui na terra e morreu por nós, para nos livrarmos da condenação. Então, a pessoa, ela só vai para o inferno, ela só vai ser condenada no inferno se ela quiser, se ela não receber Cristo como único salvador, né? Deus deu o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher o mundo de Satanás, que é o mundo, e podemos escolher o mundo de Deus, entendeu? Aqueles que escolheram o mundo de Deus vai ter a vida eterna, porque Cristo é a vida eterna. Agora, aquele que escolher fazer as suas vontades, viver no mundo, se morrer, infelizmente não tem salvação. Mas se a pessoa se arrepender antes de morrer e confessar Deus como único salvador, ela tem a vida eterna. Porque lá em Romanos 10 diz, né? Se você confessar com a tua boca que Jesus é Deus e que ressuscitou dentre os mortos, enfim, né? Então, é simples. O evangelho não é toda essa complicação aí que as pessoas fazem. O ser humano que complica. A Bíblia é linda, maravilhosa, e quem tem o Espírito Santo de Deus vai discernir, tá? Então, aqui fala aqui, ó. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Ou seja, por que Deus se agradou? Porque ele veio com um propósito na terra, de morrer por nós para acabar com o pecado, para que a gente pudéssemos ter a reconciliação de Deus. Então, Jesus, ele se alegrou porque ele morreu por nós por amor, ele não se arrependeu de ter morrido por nós. Ele morreria de novo se fosse preciso, entendeu? Porque Jesus nos ama e ele ama todos nós.
seja preto, branco, pardo, todos nós, a nação inteira, o mundo inteiro Deus ama. Então aqui fala assim, ó, verá sua descendência, prolongará os seus dias e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ou seja, Jesus Cristo ficará satisfeito de ter morrido por nós, ele se alegra, entendeu? Ele nos ama, foi por isso que ele morreu por nós, né? Com o seu conhecimento e o meu servo, o justo justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, ou seja, Jesus Cristo levou todo a nossa iniquidade, né? Os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? As nossas doenças. Por isso, lhes darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá. E ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi cortado com os transgressores. Ele morreu como se ele fosse um pecador. Mas ele era Deus, ele morreu por amor a nós. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, Jesus Cristo é o nosso intercessor, né? Ele é o intercessor do homem com Deus, entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala que tudo que a gente pede, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso intercessor. É ele que leva ao Pai as nossas orações, né? O nome de Jesus, ele tem muito poder. É em nome de Jesus que a gente cura. É em nome de Jesus que a gente repreende demônio, né? A Bíblia mesmo fala sobre isso. Depois, se vocês quiserem, há muitos por aí, há pessoas que falam que milagre não existe, que essas coisas não existem, mas a pessoa não conhece a Bíblia. A pessoa acha que sabe tanto da Bíblia, mas não sabe nada, entendeu? E ainda existe milagre, Deus continua fazendo milagre, Deus ainda cura, Deus expulsa demônio, Deus dá dom, né? Vamos falar que o Espírito Santo, ele dá dom a nós, né? Ele que nos dá dom, né? Tem os 5 ministérios, tem outros dons também. Então a Bíblia é repleta e a gente precisa estudar. A gente não pode ficar atrás de padre, de pastor, de fulano, de beltrano, né? E Deus sempre vem me alertando sobre isso nos meus devocionais. Não vai na onda de ninguém, entendeu? Vai naquilo que eu te ensino, vai na minha palavra. Aqueles que entregam a vida para Cristo têm que viver pela palavra, não pelo achismo de um, pelo achismo de outro. Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja que acham que vai se salvar, que acham que sabe tudo, mas no final não sabe nada, entendeu? Porque Deus, ele pega as coisas loucas, aquelas que não são, para confundir as que acham que são, tá? Então, diante de Deus, ninguém sabe nada, a gente não sabe nada, a gente é miserável. Tudo que sei é pela graça e a sabedoria de Deus, né? Então, para provar para você que Jesus Cristo não tinha aparência, era desprezado, né? E nele não tinha... as pessoas não viam ele como Deus, né? Eu vou mostrar para vocês que tá lá em João 7. Jesus foi rejeitado por todos, né? Os doutores da lei, os fariseus que sabiam da lei, e eles queriam matá-lo. Mas vamos saber por quê? Então vamos lá em João 7. Já tô finalizando aqui essa primeira live, hein, pessoal? João 7. Bom, vamos lá. O tema do texto é Jesus e os seus irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, tá? Para quem não sabe. Mais pra frente eu vou falar, né? Há muitas pessoas que acham que Maria é virgem, que a Maria não tinha pecado, né? Há um ensinamento muito errôneo disso. Depois que Maria teve Jesus, né? Ela teve outros filhos, Deus concebeu, ela teve filhos normais, né? Jesus não foi através da relação sexual ali. Jesus foi pelo Espírito de Deus, né? Que Deus concedeu, até porque Maria era virgem, né? Maria ainda não tinha se casado com José. Então, por isso que as pessoas falam, né? Mas depois que Jesus nasceu, até a própria Bíblia diz que depois eles tiveram relações e ali tiveram outros filhos. Então, Jesus tinha irmãos, tá, gente? E depois que Jesus morreu, que eles viram que Jesus era Deus, né? Que o irmão dele era Deus, e aí eles se tornaram discípulos de Deus, pregoando a palavra de Deus, tá bom? Então, a gente tem que estudar a Bíblia, porque há muito diz que me diz que por aí, entendeu? É a Bíblia, tá? É a Bíblia. E tome cuidado que algumas Bíblias tá
tá vindo todas assim, mexidas, tá? Mexidas. Então, aqui fala aqui, ó. João 7 fala assim: depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Ou seja, os próprios doutores da lei, né, os fariseus, queriam matar Jesus. Logo, porém, chegou o tempo de celebração judaica, chamada Festa das Cabanas, que é festa do tabernáculo, para quem não sabe. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os seus milagres que você realiza. Ou seja, os irmãos de Jesus não criam em Jesus como Deus, não via Jesus como Deus. Ele era desprezado até pelos irmãos dele. Isso é a Bíblia, não sou eu que estou falando. João 7. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você puder fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Ou seja, o que ele estava falando? Se você é Deus mesmo, se você pode fazer coisas maravilhosas, mostre ao mundo, não fique se escondendo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, a própria Bíblia está dizendo, versículo 5. Versículo 6 diz assim: Jesus respondeu: agora não é o momento certo de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim eles odeiam, pois eu os acuso de fazer o mal. Por que o mundo não podia odiá-los, irmãos de Cristo? Porque eles não tinham parte com Deus. Mas Jesus, o mundo odiava Jesus porque Jesus era Deus. Jesus era o Filho de Deus, gente. E aqui fala, ó. Aqui fala assim, ó. Aqui fala assim: o mundo não pode odiá-los, falando do irmão dele. Mas a mim, Cristo, eles o odeiam, pois eu o acuso de fazer o mal. Por quê? Porque ele é Deus. Ele veio encarnado como homem. Você, ó, aí aqui fala assim: vão vocês, eu ainda não irei a esta festa, pois o meu tempo ainda não chegou. Ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas, entendeu? Ainda não era o tempo de Jesus ir. Então aqui diz aqui, ó, tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Aí aqui fala aqui, ó, Jesus ensinando abertamente no templo. Presta bem atenção, Jesus Cristo pregava nas igrejas. Naquela época se chamava templos, hoje em dia se chama igreja. Então o próprio Jesus pisava nos templos, ou seja, nas igrejas, para ensinar da palavra dele, do Pai dele, para a glória do Pai dele. Aí aqui fala assim, ó, versículo 10. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, na miúda, para ninguém ver. Por quê? Mas mais pra frente você vai entender. Porque não era o momento ainda de ele revelar que ele era Deus. Ele só revelou que ele era filho de Deus e Deus quando ele morreu no madeiro, né? Pra quem lê depois lá, Mateus 25, 26, vai contar ali o final da trajetória de Jesus ali, a morte, a crucificação. Depois tá lá em João 15, se eu não me engano. Então, a gente tem que estudar a Bíblia, não é ir pelos outros. Estude a Bíblia, a palavra de Deus. Coloca o seu joelho no chão, a boca no pó e começa a pedir a Deus, para Deus te ensinar, que Deus te ensina. Aí vem aqui, ó. Aqui fala aqui, ó. E ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Ou seja, ele não queria glória para si. Ele veio para glorificar o Pai, entendeu? Pega essa. Os líderes judeus, que eram os fariseus, os escribas da lei, né? Tentavam encontrá-lo na festa, procuravam. Procuravam. Aí ali aqui tá escrito assim, ó. Ai, meu Deus, saiu. Peraí. Aqui. Aqui fala. E ali eles ficavam aqui, ó. Foi mais... e ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Versículo 11. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Versículo 12. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom, enquanto
Enquanto outros diziam, ele não passa de um impostor que engana o povo. Olha isso. Olha o que se falava de Deus. Olha o que o povo, os judeus, falavam de Deus. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público por medo dos líderes judeus. Eles tinham muita influência, assim como no dia de hoje. Muitos se calam com medo de pastores, de mestres, falsos mestres, né? Que sabem tudo da lei, mas não se vive, que são sepulcros caiados. Que a boca honra nos lábios, mas o coração, ó, tá impuro. Tá cheio de gente assim, ó, que sabe da lei de Deus, ó, e vem apedrejar a gente, que não sabe nada, que a gente aprende tudo com Deus, né? Que a gente é as coisas loucas pra esse mundo, né? Porque Deus me tirou das drogas, da prostituição, e hoje em dia as pessoas vê falando da Bíblia, não dá nada, né? Então vamos lá. Aí aqui fala assim, ó. Versículo 14. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo, ou seja, na igreja, e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Olha isso. Como ele sabe tanto sem ter estudado. Olha o que as pessoas falavam. Como ele sabe tanto sem ter estudado, perguntavam. Era por isso que os judeus queriam matar ele. Porque ele sabia da lei, sabia mais do que ele vivia. E eles não suportavam Jesus, porque Jesus era perfeito. E eles não queriam dar o braço a torcer, porque eles sabiam que Jesus era Deus. Mas eles eram fariseus, eles queriam matar ele por medo de perder lugar, entendeu, gente? Então, aqui fala que o povo, o próprio povo, os judeus que estavam ali, ficaram admirados ao ouvi-lo, entendeu? Como ele sabe tanto, sem ter estudado, perguntavam entre si. Aí fala, Jesus respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, ou seja, vem de Deus, vem do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho, Deus Filho. Aí fala assim, ó, vem daquele que me enviou. Quem enviou? Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Ou seja, aquele que tem discernimento vai saber se ele é Deus ou não é. Entendeu? Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que enviou diz a verdade e não mentirá. Ou seja, nós devemos ser como Cristo. Nós não podemos querer a glória de Deus. Eu não falo da minha boca, eu não ensino da minha boca. Tudo que fala é da glória de Deus, é da palavra de Deus. Eu só sou um instrumento na mão. Ou seja, o Filho de Deus estava dizendo, o próprio Deus encarnado e humano, falando que ele era um instrumento de Deus. Ele veio para glorificar o Pai através do Filho. Gente, é a coisa mais linda. Coisa mais linda. Só entende quem tem discernimento espiritual, gente. Ele está falando isso. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Aquele que fala do seu achismo, do seu entendimento. Ele não estava falando do entendimento dele. Ele estava falando da palavra do Pai. De Deus, do Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele veio encarnado como homem. Aí aqui fala assim, ó. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, Deus Todo-Poderoso, o Pai, a verdade e não a mentira. Ou seja, ele enviou e diz a verdade e não a mentira. Moisés lhe disse, deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Olha só o que ele está dizendo. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedecem ela. Então, por que me procuram me matar? Dos 10 mandamentos. A multidão respondeu, você está possuído por um demônio. Chamou Deus de demônio. Tem outras passagens que os próprios fariseus falam que ele é Bezebu, filho de Satanás. Olha isso. Quem procura matá-lo? O povo perguntou. E Jesus respondeu, eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão,
que Moisés lhe deu, embora na verdade a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Deus já existia, muito antes da lei de Moisés, perdão, gente, muito antes da lei de Moisés. Então quer dizer, já existia muito antes da lei de Moisés, que foi dada por Deus, já existia. Pois se o tempo certo circuncidar o seu filho cai no sábado, vocês realizam cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés? Então por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Olha isso, a hipocrisia que ele está falando. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas porque se o tempo certo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Mas se eu vou fazer um milagre no sábado, vocês ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? A hipocrisia. Os fariseus eram hipócritas, falavam daquilo que não fazia, gente. Então, eles colocavam um jugo maior que tudo, que nem eles carregavam. Então fala assim, ó, Jesus fala, não julguem de acordo com a sua... olha isso. Não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa, que é pela reta justiça de Deus. Aí aqui fala assim, tema, Jesus é o Messias. Aí aqui fala assim, alguns do povo que moravam em Jerusalém começam a perguntar uns aos outros, este homem a quem procura matar? Aqui está ele, porém falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que os nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Aí no 27 fala assim, mas como podem ser este homem, sabendo de onde ele vem? Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. O que ele está falando? Ele não é o Cristo. Que homem é esse? Esse cara não é o Cristo. Ele não tem aparência de Cristo, ele não veio como Cristo. Por quê? Porque Jesus, ele veio, o pai dele era carpinteiro e ele era carpinteiro. Entendeu? E o povo achava que Jesus ia vir com toda a sua glória, como um Deus ali, entendeu? E Jesus, ele se despiu da sua glória. A própria palavra lá diz, lá em Isaías 53, do 2 ao 11. A própria Bíblia fala, gente. A Bíblia se explica, entendeu? Aí fala aqui, ó. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não conhecem. Quem enviou Jesus? Deus Pai. E eles não conheciam. Eles viviam numa lei, ou seja, se chama como pessoa religiosa. Sabe aquela pessoa que está dentro da igreja e acha que sabe, que conhece Deus, mas ela está presa numa religião? Hoje em dia é isso. Hoje em dia tem muitas pessoas que vêm falar da Bíblia, gente, que ela não sabe nada da Bíblia. Ela pega um versículo lá de Isaías 53, depois pega um versículo lá de Apocalipse e ajunta tudo. A Bíblia não é assim, gente. A Bíblia, a gente tem... Se eu estou no Isaías 53, eu tenho que ler todo o contexto para entender o texto. A Bíblia não é assim do jeito que as pessoas acham. Senão vai fazer confusão, você não vai entender nada. A Bíblia se complementa, mas para a gente entender e complementar, a gente tem que ler um texto para entender o contexto, porque um texto fora de contexto é pretexto para heresia. Você pega um texto isolado lá de Isaías 53, aí pega outro de Apocalipse, pega outro lá de Eclesiastes e acha que isso é um texto. Isso não é texto. Texto é que nem eu li aqui, que nem eu tô acompanhando com vocês. Eu peguei Isaías 53 e li todo o texto e falei o contexto que tá dizendo aqui. Aqui tá falando do sofrimento do Messias, de Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo, entendeu? Então a gente tem que ter entendimento. Como que a gente vai ter entendimento? Através do Espírito Santo que habita em nós. E lá na outra live eu vou falar o que é o Espírito Santo, porque há muitas pessoas que falam que é uma força ativa de Deus que paira no mundo aí, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ler Bíblia. Uma coisa eu aprendi com a apóstola Flávia. A apóstola Flávia fala bem assim, aqueles que não sentam para ouvir não estão adaptos para ensinar. Pessoa que não para ouvir, para aprender, não está adapta para ensinar. Porque a gente precisa aprender de Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus. Como que você vai querer falar da Bíblia se você não tem nem intimidade com o Pai? Se você não sabe nem o beabá
não sabe nem o que é o Espírito Santo, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Jesus, não sabe da Trindade, não sabe nada. Então não tem como, pra gente querer ensinar outras pessoas, a gente tem que viver uma vida com Deus. Por isso que não se prega aquilo que você não faz, entendeu? A gente prega aquilo que a gente vive. Não existe isso, hein, gente? A gente tem que pregar o que a gente vive, senão seria hipocrisia. Hipocrisia Deus abomina. Então vamos lá. Não adianta você saber a Bíblia de cabo a rabo, ler a Bíblia um ano e não praticar nada. Porque até o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia de trás pra frente. Quer saber? Lá, o diabo não veio atentar Jesus com a palavra? Ou seja, o diabo também sabe da palavra, mas ele distorce. Então se você não souber a palavra, você vai acreditar naquilo que o diabo tá falando. Por isso que você tem que estudar a Bíblia. E é pelo Espírito Santo, não é seu achismo. Não é você procurar aqui, procurar lá, procurar lá. Isso não é através do Espírito Santo, gente. A Bíblia fala que a gente tem que, lá em Josué, fala que a gente tem que meditar na palavra de Deus. E o que é meditar? É parar para ler versículo por versículo, entender. É que nem aqui, ó. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ou seja, eu tô lendo aqui. Versículo 3. Eu tenho que entender o que Deus está querendo dizer aqui. Então eu entendi. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado no trabalho, ou seja, ele era carpinteiro. Então, quando você vai ler um texto, você tem que ler versículo por versículo e meditar para você entender o contexto todo através do Espírito Santo. Isso não vem. Por isso que antes da gente ler a Bíblia, a gente tem que orar a Deus, entendeu? Pedir a sabedoria, o discernimento de Deus para que Deus ensine, né? Não é assim as coisas. Há muitas pessoas que estão ensinando muito errado e estão achando que estão certas aí, mas estão na cegueira. A Bíblia fala, pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Então, aquela pessoa que não senta para aprender, não senta para ouvir, então não está apta para ensinar. Então, vamos lá. Aí aqui fala aqui, ó. Jesus, porém, lhe disse, estarei com vocês só um pouco mais. Passei pra frente. Peraí que eu vou voltar já, gente. É que eu tava falando aqui. E aí... Sabemos de onde ele vem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Aí ele fala assim, enquanto ensinava no templo, Jesus diz em voz alta, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Ou seja, foi Deus que mandou ele. Foi Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo. Olha isso. Então tentaram prendê-lo. Mas ninguém pôs as mãos nele. Porque ainda não havia chegado a sua hora. Olha isso, gente. Muito entre as multidões no templo creram nele. E dizia, afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram, os homens da lei, os homens que sabiam da lei a cabo a rabo, ouviram que as multidões sussurravam entre essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas do templo para prendê-lo. Olha isso, gente. Olha o ódio que os sacerdotes e os fariseus tinham de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado aqui na terra. Jesus, porém, lhes disse, estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Ele voltaria para o céu, aonde ele mora? Com o Pai. Ele é Deus, gente. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. E não poderão ir para onde eu vou, ou seja, para o céu. Ele voltará para a glória, entendeu? Ali ele estava falando para o povo, para os discípulos dele. Os judeus perguntavam para onde ele pretende ir. Eles não estavam entendendo nada. Aquilo que Cristo estava ensinando não estavam entendendo nada. Você vê que pessoa que não tem discernimento, eles não entendem nada. Eles acham que a gente é louco, entendeu? Que é filho do diabo. Porque era isso que os fariseus, sacerdotes que tinham posição ali, poder na casa de Deus, achavam. Que Jesus era filho de Bezebu, que era filho de Satanás. Aí fala assim, será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras?
Talvez até ensine aos gregos o que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir aonde eu vou. Quer dizer, os fariseus, os sacerdotes não entendiam nada que ele fala, por isso que queria matar. Jesus promete água viva, ele é a água viva, e da água que a gente conseguir, essa água não cessará. Ele fala para a mulher samaritana, tá lá em João, gente. Oh, glória. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, vem a mim e beba, pois as escrituras declaram: os rios de água viverão, brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. Olha isso, pega essa. Já está entrando aqui no Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é uma força ativa que fica pairando no mundo. O Espírito Santo é Deus. Aí fala assim: quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito Santo, maiúsculo com letra grande, porque é o Todo-Poderoso, ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia ainda sido glorificado. Ou seja, gente, o Espírito Santo ia vir depois que Jesus Cristo morresse, que ele ia interceder ao Pai, tá? A gente vai ver essa passagem na outra live que eu vou ensinar a vocês, tá? E aqui fala aqui, ó, João 7, gente. Tema: divisão e descrença. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente esse homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros diziam: não é possível, o Cristo virá da Galileia? Aí aqui fala aqui: as escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele, porque não havia chegado a hora ainda. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Olha isso. Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Aí aqui fala aqui, presta bem atenção. Vocês também foram enganados? Os fariseus falaram aos os caras lá que prendiam as pessoas. Olha isso, os guardas lá. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Ou seja, os fariseus estavam zombando de Deus. Os próprios doutores da lei, que sabiam da Bíblia cabo a rabo, que andava dentro da igreja. Olha isso, dentro do templo. Presta bem atenção, hein, gente. Aí aqui fala que... ó, por acaso um de nós que seja entre os líderes ou os fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas eles não têm conhecimento da lei. São amaldiçoados. Olha isso. Era arrogante, soberba. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou à lei: permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Aí aqui fala aqui, ó, você também é de Galileia? Respondeu eles: procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem de Galileia. Então todos foram para casa. Então, olha só, eles estavam planejando arquitetar ali para pegar Jesus. E um dos sacerdotes da lei falaram: por acaso? Aqui fala assim, ó. Então Nicodemos, o líder, que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Então tinha que haver uma audiência e ouvir o que tinha se dizer. Mas eles queriam fazer trapaça. Então eles queriam matar Jesus a todo tempo. Jesus, ele foi desprezado, ele não tinha glória, ele não tinha aparência. Do jeito que Isaías 53 fala do Messias, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E também é Deus, gente. Então a gente vê que Jesus é Deus, é um só com o Pai. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É 3 em 1, tá bom? Há um só Deus, que é Jeová Rafá, Jeová Jirê, Yeshua, entendeu? Mas é um Deus só, é 3 em 1, é a trindade de Deus.
tá? Então, se alguém vier falar que Deus não que Jesus não é Deus, é mentira, tá bom? Vou parar por aqui, eu vou fazer a segunda live lá agora falando do Espírito Santo de Deus pra vocês, tá bom? Pra não confundir a cabeça.